Olá, seres curiosos, tudo bem? Eu sou a Cacau Oliveira. E eu, Sônia Rodrigues. E vocês estão ouvindo o Tá Por Dentro dessa História? Chegamos ao penúltimo signo do zodíaco, que é bastante conhecido por ser o do contra fora do padrão. Como já falamos outras vezes aqui no pod, as datas de início e fim do período pertencentes aos signos costumam se alterar. Por isso, mais uma vez, é muito importante fazer o mapa astral caso tenha interesse em saber mais sobre seu signo solar e outros fatores, principalmente a galera que nasce nos inícios e fins de ciclo. Em 2026, a temporada de Aquário ocorreu de 19 de janeiro a 18 de fevereiro. Para falarmos sobre os mitos e alguns dos principais aspectos do signo de Aquário, utilizamos a plataforma online da Enciclopédia Britânica. O texto O Rapto de Ganímedes, uma releitura do mito clássico através da arte românica por Elvio Antônio Rossi, o site Personare, o site Constelar e o site Astrolink. No primeiro mito, temos Ganimedes ou Ganímedes, que era um dos 3 filhos do rei de Troia. Seus irmãos eram Ilo e Assáraco. Segundo Homero, Ganímedes era, sem dúvida, o herói de mais bela aparência. Ele era tão belo que o próprio Zeus, claro, Zeus, tinha que ser Zeus. Nossa, ele não se controla. Zeus se encantou pelo jovem e num dia, quando Ganimedes estava pastoreando o rebanho do Monte Ida, Zeus se transformou em uma águia. Ele também adora esse negócio de ficar se transformando. Nossa, Deus. Sequestrou o jovem e o levou para o Olimpo, onde ele passou a servir como uma espécie de copeiro durante os encontros dos deuses, servindo néctar de ambrosia. Nada de novo sobre o sol. Não. Zeus fazendo zeusices. Zeus sequestrando pessoas, se transformando Só porque é bonito. em animais. Só porque é bonito. Como uma forma de compensar pelo sequestro do jovem, Zeus transformou Ganímedes numa constelação, a constelação de Aquário, para que assim ele fosse imortalizado. Uma outra versão conta ainda que Zeus presenteou o pai de Ganímedes com um garanhão imortal, ou com uma videira dourada. De acordo com a Enciclopédia Britânica, as primeiras versões do mito não continham um teor erótico, o que só começou a acontecer depois do século V a.C. Inclusive, na Idade Média, a palavra Ganimedes foi usada para se referir a um objeto de desejo homossexual. O símbolo do signo também está relacionado a esse mito, uma vez que ele é representado por um homem carregando uma ânfora, que é um tipo de vaso de barro ou cerâmica com 2 alças. Aquário é um signo do elemento ar, ao lado de Libra e Gêmeos. É regido por Urano, seu signo oposto complementar é Leão e pertence à energia fixa. Por ter esse tipo de energia, podem ser teimosos e rígidos com alguns assuntos, assim como Touro, Leão e Escorpião. Os aquarianos e aquarianas são símbolos do desenvolvimento mental e costumam ser muito criativos e independentes. Porém, têm um forte senso de coletividade. Por isso, as amizades são importantes para eles. Esses nativos são inovadores e estão sempre voltados para a solução dos problemas. Costumam ser muito questionadores, críticos e podem acabar tomando uma decisão só pelo fato de estarem indo contra. Os aquarianos são aquele tipo de pessoa que pensa anos à frente do seu tempo. Estão sempre imaginando, idealizando e esses são aspectos que os tornam muito visionários. Como signo pertencente ao elemento ar, pensar é uma prática constante na vida de um aquariano. Porém, ao contrário do geminiano, que possui características mutáveis, sempre mudando seu ponto de vista em detrimento de uma nova posição, aqueles pertencentes ao signo de Aquário possuem ideologias bastante fixas. E em contrapartida aos librianos, eles não demoram muito numa decisão ou ideia porque são indecisos, mas porque eles simplesmente têm dificuldade de colocar em prática tudo que pensam. Esse lado coletivo e idealista dos aquarianos é muito bem retratado no mito de Prometeu, que é um nome que eu acho muito engraçado. Que, tipo assim, Prometeu o quê? Para quem? Exatamente. O nome Prometeu reforça algumas características do signo de Aquário. Seu nome é formado pela partícula pró, que significa antes, mais mantanem, que significa saber, perceber ou ver. Prometeu é filho do titã Jápeto e da Oceane de Climene. Seus irmãos são Atlas, Menécio e Epimeteu. O mito conta que ele foi escolhido como uma espécie de árbitro em certa ocasião para decidir quais partes de um touro de sacrifício seriam dadas aos deuses e quais iriam para os homens. Querendo beneficiar a humanidade, Prometeu separou o touro de modo que numa parte ficaram as carnes, escondidas sob o couro, e na outra ele colocou
os ossos e os cobriu com a gordura. Quando Zeus foi escolher qual parte ele pegaria, decidiu pelos ossos que estavam cobertos pela gordura, porque não queria ficar apenas com o couro do animal. Mas quando ele percebeu que Prometeu o enganou, lançou um castigo sobre os homens. O fogo seria exclusivamente dos deuses e os humanos comeriam apenas carne crua. Acontece que Prometeu ficou muito mal com toda essa situação e roubou uma tocha do Olimpo e levou para a Terra. Um ponto interessante é que o fogo nesse mito também é um significado simbólico. Ele representa o conhecimento e a sabedoria que foram tomadas dos humanos pelos deuses. Quando Prometeu devolveu o fogo aos humanos, ele tirou a humanidade, tanto da escuridão literal quanto da ignorância. O mito de Prometeu, como falamos, ressalta aspectos do signo de Aquário como a coletividade, capacidade de pensar em soluções diferentes e pensamentos voltados para a inovação e modernidade. Falando mais sobre as inclinações dos aquarianos, a teimosia e inflexibilidade pode fazer parte de sua personalidade, como apontado no início do episódio. Devem tomar cuidado para que não acabem fugindo das responsabilidades e para que seu idealismo não se torne radical. Quando se trata de amor, eles mantêm sua individualidade e sua mente aberta, o que pode fazer com que seus parceiros acreditem que eles são incapazes de manter uma relação. Mas no sentido mais profundo, apenas reflete o gosto por espontaneidade e liberdade que esse signo carrega consigo. Em resumo, os aquarianos têm tendência a serem rebeldes, irreverentes, inovadores, sociais, originais, revolucionários, gostam de cooperar com o coletivo e são muito solidários. São humanitários, dão uma importância gigantesca para as amizades, são desapegados emocionalmente porque detestam drama, são lógicos, leais e são bastante sociáveis, mas gostam de se isolar em certos momentos. A grande valorização dos aquarianos por originalidade e excentricidade pode fazer com que eles deixem de valorizar e aproveitar coisas simples tanto em seus relacionamentos quanto no cotidiano. Já a independência deles pode causar um afastamento emocional das outras pessoas, porque esses nativos podem acabar tendo medo de aprofundar suas relações e perder sua liberdade e sua individualidade. Isso também os leva a serem muito desapegados e aquela rebeldia que falamos antes traz uma dose de falta de responsabilidade quando se trata de rotina. Aquarianos são ótimos lidando com imprevistos, até porque eles mesmos são um poço de imprevisibilidade. O jeitinho deles de sempre pensar à frente de seu tempo muitas vezes leva o nativo a ter dificuldade em aceitar o mundo da maneira que ele é, porque estão sempre imaginando. Então, aquarianos, pé no chão. Pé no chão, por favor. A dica de hoje, a dica do horóscopo. Sonhe menos. Sonhe menos. Curta mais a vida e não fique pensando tanto. Eu achei esse signo o completo oposto do último que a gente gravou, que foi Capricórnio. Mas a gente termina por aqui com mais um dos episódios da série do Zodíaco. E como de costume, dedicamos esse capítulo para todos os aquarianos e aquarianas. A série do Zodíaco, inclusive, está chegando ao fim. Nosso próximo e último episódio a respeito do tema será sobre peixes. Esperamos que tenham gostado até aqui. Enviem sugestões e comentários pra gente lá no Instagram, @dentro_da história. Ou através do e-mail, tá por dentro dessa história, @gmail.com. E ficamos por aqui, curiosos. A gente deixou uma série de erros de gravação para vocês curtirem uma com a nossa cara. Então um abraço enorme e até o próximo episódio. Seus irmãos são Atlas, Menécio e Epimeteu. Isso também os leva a serem muito desempregados. No primeiro mito, temos Ganimedes. Ah, não, Carolina. No primeiro mito, temo. Por que você teme? O que a gente fez? Segundo, terceiro, quarto, ela não sei. De acordo com a Enciclopédia Britânica, as primeiras versões do mito não continham um teor heróico. Heróico?